Estamos de volta com o Momento Feminino e hoje nós estamos falando sobre saúde. E nós vamos começar com a Carla, dando a opinião dela sobre o assunto, né, Carla? Eu fiquei escutando as gurias aí falarem, porque eu achei tão interessante. Mas daí é uma fiquei... questão de respeito, Com porque como ela é certeza. menininha e eu sou velha, daí ela me dá a palavra. Eu sou cede pequenininha. a palavra. O que acontece, gente? Eu observando os pontos de vista, né, de cada uma delas, eu, claro, concordo com tudo, só que existem alguns pontos assim que me irritam mais e que talvez eu vá destacar um pouco mais, né? Mas fico com medo de também repetir muitas coisas que foram ditas. O que eu entendo, e foi muito tocado, né, no primeiro bloco, é que para haver uma democracia, poder do povo, né? O que acontece? 22 anos, como disse a Paula, que nós temos esse esboço de democracia no país. Quando você não tem um povo com acesso à educação, mas não falo somente aquela educação formal, escolar, mas você não tem, às vezes, uma base familiar, né? Na maioria das vezes em que as pessoas estão realmente em situação de exposição, enfim, você vê aí todos os dias problemas familiares, adolescentes que se formam de uma maneira que não tem base nenhuma. Então, você não tem um povo que saiba tanto exercer o seu dever, como cobrar o dever dos outros, né? No caso, aqueles que vão reger, que vão dar as diretrizes para o país. E aí você observa assim, num país em que as pessoas não têm conhecimento, não buscam esse conhecimento, porque também não são incentivadas, elas parece que recebem as coisas 1 centavo, 2 centavos a menos que te deem no mercado, em qualquer troco que te deem, as pessoas estão acostumadas a não parar e pedir. Elas estão acostumadas a não, por exemplo, uma fila que é furada na sua frente, elas estão acostumadas a não reclamar, porque elas não querem criar caso, elas estão acostumadas a sempre seguir, né, aqueles preceitos que um dia talvez alguém lá disse que deveriam ser seguidos e elas seguem. Então, assim, as pessoas não tendo esclarecimento não podem cobrar. E como é que vão cobrar, como é que vão investigar a vida de alguém que tem que dirigir o país, o Estado, ou ajudar no legislativo, se elas não sabem o que essas pessoas têm que fazer? Eu tive, aí fala-se que é um resquício da ditadura, e eu até acredito, mas eu acho que tinha o seu ponto positivo, aquelas disciplinas Organização Social e Política Brasileira, Educação Moral e Cívica. Eu me lembro que com 7 anos eu sabia o que um vereador tinha que fazer, um prefeito, um presidente, o deputado estadual, federal. Então, assim, hoje as pessoas têm 18, 20, 30 anos, talvez, algumas, e não sabem isso. E não vão saber. Então, a gente olha, assim, ao longo dos canteiros pela cidade, um político, um candidato que se digna a colocar cavaletes com o seu rosto lá exposto de uma maneira agressiva, ele suja a cidade hoje, né? Você acha que, por mais que a ficha dele seja limpa, você acha que ele vai cuidar de aspectos outros em relação à saúde mesmo? Se ele hoje já não se preocupa com isso, sabe? Eu fico pensando nessas coisas, as pessoas passam ali e ninguém fala nada, ninguém reclama e votam nessas pessoas. E eu fico pensando, meu Deus, até quando? Até quando as pessoas, em geral, vão eleger candidatos que, em relação aos quais ela não sabe o que fazem, sabe? As suas funções não são divulgadas, é necessário, como a gente já viu aqui pelo trabalho muito bem feito dos alunos na TV, por exemplo, e outras reportagens em TVs comerciais, que deram uma dica, um norte de o que faz um prefeito, o que faz um deputado estadual, federal, o que faz. É preciso isso porque não há no dia a dia uma maneira, né, normatizada de haver esse tipo de educação, né? Políticas públicas de saúde, as pessoas são incentivadas, será, a ir lá e buscar o seu anticoncepcional para que não tenham tantos filhos se elas não tiverem condições? Como é que acontece? Não, sabe, tudo isso. Carla, eu gostaria até de como é que eu diria assim, de travar um diálogo contigo, claro, dentro com certeza. Do que tu colocas, né? Eu desabafei. E com toda a razão, né? E eu acho que tu falas com o fogo da juventude, isso aí é muito bom. Mas eu acredito muito no processo histórico, né? Não só acredito, como também acho
talvez seja é muito hegeliano isso, mas eu acho que a gente tem que olhar o passado para construir o presente, para fazer o presente e construir o futuro. Eu sei que é hegeliano e talvez não esteja mais na moda. Mas mas a gente não vai pela moda. Não, eu não vou pela moda também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, a construção humana, ela não se dá de uma hora para outra. Evidente, os processos culturais, interferir na cultura de um povo é a coisa mais difícil. E talvez, num certo sentido, também a mais arrogante. Né? Sim. Porque é a partir do princípio de que nós sabemos e eles não sabem. Né? Então, essa é uma questão. A outra questão que eu preciso colocar é que eu, pessoalmente, acho que é um avanço. Nós temos gravada uma Constituição como a de 88. E isso institucionaliza algumas questões. Nós não chegamos lá por uma questão, evidentemente, de que a nossa caminhada, imagine em termos de humanidade, 20 anos. Isso não é nada. Isso não justifica, e nós até, se fôssemos talvez mais corajosos, mais bravos, mais engajados, mais educados, sob ponto de vista político, e mais cidadãos, nós já tivéssemos feito as coisas acontecerem. Né? Então, assim, mas de qualquer forma, eu acho, nós temos os Brasis que nós temos, né? Nós temos vários Brasis. E esses Brasis, eles são muito diferentes entre si, não só sob ponto de vista social e econômico, mas sob ponto de vista cultural. Nós temos culturas diferentes. Tu falasse assim, mas o povo vai votar nisso. E eu até um dia que eu falei isso, o povo tem cada pessoa, ela vota segundo a sua necessidade, o seu desejo. Tem gente que vai votar com a barriga, tem outros que vão votar com os olhos, tem outros que vão votar com a cabeça. E culturalmente é esse o processo. Né? Claro que nós gostaríamos que esse processo fosse mais rápido, que as pessoas conseguissem ser mais cidadãs, e daí eu acho que nós não precisaríamos ficar tão comovidas como eu te vi comovida com essa história do menino, e como eu me comovo também, né? Como todos nós nos comovemos. Mas isso aí, então isso nos serve, eu acho, de alerta para que nós exerçamos a nossa cidadania, para que nós façamos. A Kita um dia falou aqui uma coisa que eu achei genial, nunca esqueci, dos primeiros programas, tu me disseste, e eu não sei em função até de que tu disseste, não, mas a gente tinha que pegar a panela e ir para a rua, batendo panela, que na verdade era uma metáfora do que nós temos que lutar, nós temos que participar, nós temos que ser cidadãos. Quando foi a última vez que eu me lembro de participação do povo brasileiro, das pessoas irem para as ruas, foram os caras pintados do Collor. De lá para cá nós não temos nenhuma manifestação. Mas a classe média, Kita, não sai de casa, às vezes, nem ou nem telefona para a polícia se estiver acontecendo uma briga na frente da sua casa. Agora, se você for na vila pobre, eles até saem quando eles não têm lá não sei o quê, aconteceu alguma coisa, quebrar o clube deles, não está funcionando, que seja lá a sua área de mais interesse, eles fazem lá queimam uns pneus, não sei o quê. Assim, quer dizer, eles tentam reagir da forma que eles entendem que é. Exato. Mas não é sob ponto de vista político. Aí que entra a questão política. Nós temos ojeriza da palavra política. Não, é que não existe essa cultura. Isso é terrível. Isso eu me referi ao povo argentino, quando eu falei isso, que o povo argentino, né, ele não é um povo acomodado. Claro. Né, que as pessoas vão para a rua para brigar por seus direitos políticos, econômicos, que teve a questão com a Cristina Kirchner agora dos agricultores no ano passado, ano retrasado, não me lembro a data específica, mas enfim, e nós não temos essa cultura, sabe? Então, e por nós não termos essa cultura, exatamente, é que eu acho que certas coisas, e não é só, hoje nós estamos falando de saúde, mas são várias Mas áreas, é tudo, mas veja que no bojo disso entrou tudo. Então, assim, ó, se fosse em outro lugar, é aquela coisa assim, ó, e com certeza uma pessoa morrer por causa de R$520, quando a justiça tinha dado uma liminar
para que se desse o aparelho, ou uma criança morrer porque... Né? E aí eu faço uma outra pergunta em função disso. Que medicina é essa que está se exercendo? Que tipo de medicina é essa? Eu fico Sabe? pensando no juramento, sabe? Por exemplo, o meu eu achei lindo. E eu, por ser professora, assim, gosto muito do que eu faço, eu fico sempre tentando lembrar e dialogando com eles, quando há possibilidade, né? Sobre todas aquelas questões ali, né? Pilares da nossa vida, que devem ser. E aí eu fico pensando, sabe? Há poucos anos, eu me lembro que eu fiz, inclusive, uma reportagem sobre isso, para o impresso. Houve uma série de mudanças no currículo, né, dos cursos, especificamente na área da saúde, relacionado à questão da humanização desse profissional. Disciplinas que se inserissem ali de maneira a torná-lo mais gente, para tratar de gente, não tratar da gente como se nós fôssemos apenas um mecanismo, né? Mas eu não sei nem coloco, se assim, isso para encerrar esse bloco, eu não foi- coloco nem a questão, a decisão na mão do médico. Por trás desse médico tem toda uma sistema. organização, um sistema de onde ele trabalha, do hospital, enfim. Mas do né? qual ele faz parte ativamente. Do qual ele faz parte, mas eu não coloco unicamente na mão dele, sabe? Mas eu acho que são coisas que têm que ser pensadas. E nós vamos continuar pensando nisso no próximo bloco. A gente vai para o intervalo e volta já já.